Olá pessoal, agora eu consegui ficar ao vivo, tô aqui. Nós temos hoje uma live com Silvana Chaves e vou falar uma coisa para vocês. A gente sempre, quando a gente tem um assunto muito polêmico, eu chamei a energia dos golfinhos, dos cristais demonianos. Silvana conseguiu entrar, chamei a energia dos golfinhos. Estou te convidando aí para você entrar e começar o seu movimento. Seja muito bem-vinda. Olá, minha amiga. Olha aí, energia dos golfinhos para você. Lindo, a energia da alegria. Olá. Foi meio difícil entrar, não entendi por quê. Ia tentar entrar pela Cris Dazon, mas eu falei, não, eu vou pelo Mundo Espaço, então seja muito bem-vinda. Eu já tinha entrado na live umas 7h15, mas eu achei que estava dando certo, mas não deu. Aí eu falei, não, eu tenho que ir embora, vou embora para minha casa, lá eu tenho certeza que eu vou conseguir. Né? Tudo é o campo, né? Eu estava na Santé até agora, também tem um campo bom, mas não sei porque a internet não está muito boa. Então, seja bem-vinda. Como eu já tinha falado numa pré-live, né, que eu comecei uma movimentação antes de a gente começar falando sobre o assunto, né, um assunto polêmico, ao mesmo tempo que todo mundo fala o mesmo movimento de assunto, né, tipo a dó que todo mundo tem de um lado e a injustiça, isso e aquilo, só que a Silvana vem falar com a gente sobre uma ótica muito mais abrangente, que é a parte da análise psíquica realmente daquele que faz a atrocidade, aquele que bate na mulher, nos filhos, deixa as mulheres totalmente assim desenganadas de vergonha dentro do estabelecimento, ou até um filho com trauma. Mas, Silvana, o que este homem passou ou passa, ou dentro do seu inconsciente está, para estar nesse movimento, inclusive muitas pessoas, não só homens, mas mulheres também são agressivas com seus filhos. O que se passa dentro da psicanálise, que você é uma especialista na PNL, eu gostaria que você pudesse ver se há como reprogramar a mente dessas pessoas, se elas tiverem um pouco de dedicação, né, no trabalho em conjunto com terapias, psicólogos, semanalmente, porque todo mundo sabe que terapeuta não precisa atender toda semana, mas quando é PNL, a gente precisa estar toda semana com os nossos movimentos aí com a pessoa. Então, muito bem-vinda, pode começar, eu não vou falar mais, eu vou até desligar aqui, ó, meu microfone, tá? Cris, por favor, fale, eu gosto de me comunicar com você. Não faça isso. Não, mas vamos começar falando, eu já te dei uma deixa, né, sobre a questão do que você vai falar. Aí você entra nessa deixa, se as pessoas forem entrando e quiserem falar sobre algum assunto, perguntar alguma dúvida, aí a gente vai fazendo isso conforme vai passando. Eu vou te ajudar um pouco aqui com as energias dos cristais, dos golfinhos, tá? Que eu acho que é isso que você vai precisar agora para ter essa mansuetude que a gente fala para falar de um assunto tão polêmico, tá? Inclusive, eu gostaria também de falar, mas depois eu falo essa outra parte. Fala disso que eu já falei agora. Então tá bom, gente. É um prazer estar aqui de novo com a Cris. E eu assistindo, né, assim, por acaso, a TV, que eu não gosto muito de assistir, mas às vezes acontece, e eu vi uma cena muito terrível de um homem batendo muito numa mulher dentro de um supermercado. E aí eu mandei mensagem para a Cris, falei, Cris, vamos falar sobre esse assunto, porque assim, a humanidade pede socorro, né? Inclusive esses homens. Então, gente, olha, o que que acontece? Eu vou falar, assim, o inconsciente é um oceano, é gigantesco. Então eu vou falar algumas coisinhas, porque nada substitui uma análise particular, ok? Mas aqui dá para falar bastante coisa. Então,
Gente, olha, igual eu já comecei a falar lá na outra live um pouquinho com a Cris, todo homem, eu não vou nem falar um ou outro, não, todos, ok? Todos os homens que batem nas mulheres, e principalmente nas suas mulheres, as suas esposas, eles têm um ódio, vou falar ódio porque é essa palavra, ok? Um ódio inconsciente da mãe. Algo aconteceu na infância dessa criança que talvez nem foi assim tão grave, não que a mãe fosse um monstro, ou talvez sim foi, mas em algum momento o inconsciente dessa criança registrou um sentimento pesado, uma raiva, alguma coisa assim. Porque diz assim, as crianças não têm raiva, não têm ódio. Tem. Só que diferente do nosso, passa rápido. Só que o inconsciente, ele também é rápido. Pegou, ficou. Entende? Então, aqui também eu estou aqui para falar assim, não é para as pessoas terem, vamos dizer, dózinho, né? Que eu não sou a favor do dó e sim da compaixão. Que o dó é, ah, tá, eu entendi, então ele precisa de uma terapia, então eu não posso me separar dele, então eu tenho que ficar com ele. Não é bem por aí não, viu, gente? Uma mulher também que é atraída a esse tipo de homem, ela também precisa de terapia. Porque dor se conecta com dor. Então, algo ali também tem, ok? Então, é isso. O primeiro fator é esse. É uma dor profunda que ele tem. Inconsciente, não sabe. Porque muito se fala, perguntar sobre a mãe. Não, eu amo minha mãe. Não, tudo bem com a minha mãe. Ou alguns realmente falam, minha mãe foi meio complicada. Mas inconscientemente, toda vez que ele bate na esposa, é como se eles estivessem batendo na mãe. Olha que coisa triste. Só que o inconsciente faz isso por quê também, gente? Porque isso é algo que vem incontrolável. O inconsciente faz isso porque de alguma forma ele quer que aquela pessoa olhe para ele. Tipo, por que você está batendo nela? Por que você está tão nervoso? O que está acontecendo? Mas geralmente está nesse ciclo vicioso, não sabe. Muito pelo Luciano, contrário. deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa agora. Como que você vê a situação hoje, por exemplo? Estou vendo bastante isso, tá? E, infelizmente, as pessoas não têm coragem de falar, porque elas acham que aquilo não pode ser falado. Por exemplo, tem pessoas que a gente conhece, que têm problemas seríssimos dentro de casa, elas vão falar de alguns problemas, mas de alguns elas não vão falar. Elas não vão falar porque aquilo que elas têm para falar é muito dolorido, é muito vergonhoso para elas. Por exemplo, além delas terem aquele X de problemas, ainda elas têm aquele Y de problemas, que seria um marido que exige que a mulher faça tudo em casa, que isso também é um abuso, né? Porque ele é homem, ele não aprendeu a fazer e ela está lá fazendo, sendo que a mulher trabalha e o homem também trabalha, e aí não tem uma ajuda mútua, porque esse homem também veio de uma mãe, né, de uma mulher que não ensinou que tinha que fazer isso, ou ele nem teve uma mulher, né? Uma mãe, no caso. Ele só teve a mulher. Então, assim, e, além disso, eu sinto que existem as agressões físicas, né, de vem aqui, eu tô te chamando, e puxa a pessoa, ou entra aqui no quarto que eu quero falar com você, só eu e você. E aí, o que é mais grave, dentro do quarto a gente não sabe o que acontece, né? Se realmente entra no quarto e vamos conversar, porque ninguém precisa ver nossas discussões, ou se esse ser, que é esse homem, já está alterado, né? Já tomou uma cerveja a mais, ou já usou uma droga que a mulher não conta para ninguém, porque ela não pode contar, porque isso é feio, né? E tem que manter uma reputação daquele casamento, que não é perfeito, mas é aquele que ela tem, e aquele que ela pode continuar tendo por um medo, talvez, de não dar uma subsistência ao seu próprio movimento sozinha, né? Como é que eu vou fazer? Já acostumei, eu estou aqui.
pelo menos ele está aqui dentro, ele me ajuda, ele faz as coisas, mas veja, na consciência, para que as pessoas fiquem mais livres, todos precisamos de trabalhos de tratamento. Todos nós precisamos de PNL, de constelações, de acometer, do que você quiser chamar, de psicologia, de PNL, porque todos nós tivemos uma infância, nessa infância pode ter acontecido alguma coisa que nos marcou e a gente não contou para ninguém, porque a gente acha que não deveria contar. E, ao mesmo tempo, às vezes a gente soube lidar com isso e pode ser que num dado momento da nossa vida, aquilo venha com tanta força que a gente não quer lidar mais com aquilo, chega, eu não quero mais isso para minha vida. Então, e aí não era nem o momento da gente fazer aquilo, mas a gente vai fazer porque aquilo é para a gente, dentro de nós, o momento. Então, assim, eu e a Silvana, nós não estamos falando de homens que batem em mulheres e que deveriam ser crucificados na cruz, ou presos, ou as mulheres tinham que largar. Não. A gente está tentando falar para vocês que existe uma ação de uma pessoa que tem uma reação por conta de um inconsciente que essa pessoa tem desde a infância ou da gravidez, alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, gente. Eu já atendi pessoas, eu não posso citar nomes, mas que são de opção sexual, ao contrário do que nasceu, vamos supor, um homem que nasceu homem, mas prefere se relacionar com homens também, não porque ele queria essa opção, é porque ele foi extremamente abusado por pessoas da família, entendeu? Olha a agressão. Aí você para pensar, Silvana, aonde estava meu pai e minha mãe na hora que esse parente, esse primo, esse tio fazia isso? Numa As hora mulheres, move o ódio, inconsciente. o ódio e a vontade de bater, igual você falou. Então, outros casos que eu já peguei, não sei se vai te ajudar, foi dos homens falarem que toda mulher, nenhuma mulher presta. Nenhuma mulher presta. Aí vem aquela história de você começar a colocar, mas por quê? Mas se você teve uma mãe, essa sua mãe, minha mãe, não estou falando da minha mãe, mas aí vem o que a Silvana está falando. Talvez todas as mulheres não prestam, porque em algum momento esse homem viu que a mãe dele não agiu com honestidade e ele aprendeu a calar-se, porque ele não poderia falar sobre esse assunto, o que ele via ou o que ele percebia. Então, assim, é muito complexo a gente falar disso, mas o alerta da Silvana é: olhe com amorosidade para esse homem que está, vamos falar uma palavra bem feia aqui, esmurrando uma mulher no meio da rua, né? E aí a Silvana vai continuar aí falando dessa parte psicológica aí, né, na psicanálise, enfim. Pela vertente dela, eu gostaria também de falar, Silvana, uma coisa que é importante, que depois as pessoas entram para assistir essa live, e eu não estou mais, graças a Deus, eu já fiz muito curso com o Mestre Mari, eu aprendi a ter compassividade com a Mahakaruna, né, e a gente não julga, porque a gente não é ninguém para julgar, e a gente aprende que o julgamento vem da não certeza, né, de quem você é, o que você está fazendo. E a gente, quando para de julgar, é porque a gente não tem nem julgamento conosco. Então, se a gente não julgar mais a gente, sucessivamente a gente não vai julgar ninguém. E eu aprendi a não julgar, e agora eu estou falando de julgamento, porque às vezes as pessoas vão falar assim, ó, imagina, que explicação mais simples, tem uma teoria mais específica, tem um estudo feito sobre isso. Aí a gente vem falar da simplicidade, que a Silvana passa essa informação, porque as pessoas mais simples não são as que mais sofrem, mas são as que menos entendem os seus processos psicossomáticos, psiquiátricos, psicanálicos. Então, não, desculpa, errei a palavra. Psicanalíticos, errei. Calma. Na verdade, assim, eu sinto que nós precisamos fazer coisas
e aqui no Multiespaço é muito aberto para isso, para vir uma pessoa falar muito da teoria e muito em palavras bonitas, mas também para falar numa prática. E graças a Deus eu não ponho ninguém aqui faz live só na teoria. Eu não consigo fazer. Então, assim, é aquilo. A teoria e a prática estão ali juntas. O estudo é muito importante, né? A gente tem desde PNLs doutoradas na Unicamp, tarará, com pessoas que fizeram os cursos de PNL e fazem um trabalho de maestria com simplicidade. Então, assim, nenhuma das duas é desmerecedora de estar aqui. Mas o que eu estou propondo hoje, pelo Multiespaço, é uma coisa mais simples, uma coisa mais humanizada. E, inclusive, humanizada em questão de valores, né? Que a Silvana, ela, como terapeuta, ela vê o lado também de que ela estuda, que ela gasta o dinheiro dela para fazer cursos, mas ela tem valores acessíveis a todos os públicos, porque a gente precisa estar fazendo isso. Não é a questão de fazer e não cobrar, né? Ah, vamos fazer tudo sem cobrar. Não. Existem trocas energéticas para cada tipo de situação. Então, assim, estou falando isso, Sil, porque eu sinto no ar as coisas já, né? Você me conhece. Super sensitiva e sabendo que a gente pode ter altamente, infelizmente, pessoas ainda olham, querem fazer melhor e acham que sempre pode estar aqui falando melhor que a gente. Faça o seu trabalho, abra seu canal, faça suas lives. Aqui é Multiespaço, aqui a gente faz o que a gente sente no coração. Então, é isso. Acha quem vive criticando o outro, mesmo por pensamento, achando que pode ser melhor, é porque dentro dele, inconsciente, tem uma tremenda insegurança. Então, assim, gente, quem conhece da mente humana não se importa, eu mesmo não me importo. Sim, Sil, só para completar isso que você falou, matou a pau. Só para completar isso, eu lembro muito bem de Chico Xavier. Chico Xavier, para quem é espírita sabe quem não é, procure saber. Ele nunca falava dele. Simplesmente ele fazia, simplesmente ele falava palavras amorosas e bonitas e acabou. Então, vou tomar como exemplo essa humanidade humilde de Chico Xavier, que é o que eu vejo na Silvana, sabe? Ela tem muita sabedoria, tem estudos, pode falar bonito aqui, mas ela prefere falar nessa linguagem que todo mundo vai entender do coração, né, Sil? Linguagem do coração. Olha, gente, é aquilo, né? Tem gente que gosta de todo tipo de terapeuta, de profissional, sim. Eu gosto de falar o mais simples possível para até uma criança entender. O que eu falo, até uma criança entende. E olha, do jeito que nós estávamos falando, realmente, né? Esses homens, aqueles que batem nas mulheres, é um ódio que tem inconsciente e algumas vezes nem tão inconsciente assim. Tem uma noção por quê. Porque às vezes a mãe foi cruel mesmo. Ok. Aqueles que já têm, posso dizer assim, olha a mulher como abaixo, que já tem uma agressividade menor, que não é do bater, aí já vem outras coisas. Aí sim, já não é um ódio da mãe, gente. Aí ali ele pode ter sido, sim, visto a mãe ser muito submissa, pode ter participado de uma família que já vem, né, com esse tratamento, pode ter tido uma criação machista. Então, cada caso é um caso. Agora, voltando na agressão física mesmo, um homem, quando ele bate numa mulher, reparem, muitas vezes, a maioria das vezes, o que eles fazem? Batem nos olhos, não quero ver, na boca, não quero ouvir, no ouvido, não quero escutar, no nariz, o ego. Isso, não quero ouvir, não quero escutar, não quero nada, é eles com eles. Porque o inconsciente fica ali, ó, mandando o quê? Informação, olha para isso, se trata, olha para isso, se trata, vamos mudar isso. E eles não entendem. Aí muitos falam assim, é por causa da bebida,
Ah, é por causa da droga. Não, isso já é uma fuga. Uma fuga de si mesmo. Se anestesiando para não olhar para dentro. Geralmente, pessoas assim, elas acham insuportáveis terem um momento só com eles, sem fazer nada, se analisando. Não dá, não rola, certo? E tem mais uma outra coisa, né? Ah, a Cris também falou das mulheres que aceitam situações complicadas, porque estão no casamento, porque já é conhecido. Sim, gente, a mente faz muito isso. Mais do mesmo, por mais ruim que esteja, que eu já conheço, de alguma forma eu me sinto um pouco segura. Só que mulheres assim, que foram ligadas a homens assim, também têm as dores dela. Também é algo de ir para uma terapia, e não só de umas vezes, várias terapias. Por quê? O que aconteceu com essa mulher também, que ela se sentiu tão pouco, que algo dentro dela acredita, mesmo inconsciente, que esse homem tem o direito de fazer isso. Em qual momento ela passou tanto medo por se sentir só, que a simples ideia de ficar só dá um certo terror nelas, percebe? Então, gente, nós estamos aqui, não é, igual a Cris falou, não é julgamento. É mostrar para as pessoas que tudo tem algo a mais. É profundo. As pessoas, em gerais, precisam de se olhar, se entender, se compreender. E aí a Cris falou, né? E aquelas pessoas que não conseguem falar para ninguém, têm vergonha? Ok. Então, vou falar da minha terapia. A minha terapia é o seguinte: eu faço um processo também de levar a pessoa ao passado, a pessoa olha para ele, sente, coloca para fora e ela fala se ela quiser. E fora isso também tem outras terapias, tem reiki, tem muitas, ok? Mas o fato é, tanto as mulheres como os homens precisam procurar ajuda. E só quem pode procurar ajuda é a pessoa, não adianta tentar obrigar. Um homem, se tentar obrigar ele primeiro que ele não vai, e se ele fingir que vai, é exatamente isso. Ele finge que vai, não funciona, porque ele não se entrega. A mulher é a mesma coisa, ela tem que ir de peito aberto, acreditando, se entregando, para tentar também se encontrar. E olha, o que eu posso dizer? Essa mulher e esse homem cuidando do autoconhecimento, fazendo as terapias, olhando para dentro, entendendo o que aconteceu, entendendo que aquelas porradas que ele deu não queria dar na esposa, entendendo que o que aquela mãe fez também, entendendo de um outro ponto de vista, que a mãe, o arquétipo mãe, é só um arquétipo. Ali tem um ser humano e ali tem uma mulher também cheia de dores, cheia de trauma, cheia de coisas que não consegue se entender, para a pessoa aos pouquinhos conseguir sair disso. Tem mais uma coisa, que assim, gente, isso que eu vou falar não é uma regra geral, ok? Muitos homens que batem nas mulheres, que maltratam as mulheres, que querem humilhar as mulheres, já que a Cris falou que eu sou simples e eu sou mesmo, eu vou falar uma palavra aqui declarada. São gays. E não se assumem. A grande maioria hoje em dia são homens um pouco mais velhos, que naquela época isso era um horror, isso era endemonizado, isso era colocado para fora de casa. Então, os meninos, de alguma forma, foram abafando, se escondendo, seguindo regras, seguindo padrões, seguindo o que podia seguir. Só que aquela revolta lá dentro, que eles nem sabem do quê, porque quando eu falo inconsciente é porque a pessoa não sabe, ok? Tá lá dentro. É como se o inconsciente, ou a própria alma, vamos dizer assim, gritasse: olha para isso. Você está feliz? Você realmente ama essa mulher? Porque realmente não ama. Não dá, não consegue. Tantos homens que têm ódio das mães, como os homens que são gays,
Pelo menos naquele momento, naquela frequência que eles estão, eles não conseguem amar a mulher. Eles não amam a mulher. É maldade? Não, gente, são dores. Entende? Então, é isso. É assim. Hoje em dia está assim, vamos se dizer, aparecendo, né? Misteriosamente não, mas as pessoas estão se assumindo gays. Vamos falar de homens agora. E isso é bom, porque no que diz respeito a esses homens que antes se escondiam e não se assumiam, e se escondiam tão pequenininho, tão novinhos, que não tiveram nem tempo para entender o que eram, essa violência contra as mulheres daqui a uns tempos não vai existir mais, porque as pessoas simplesmente se assumem. Os homens simplesmente se assumem. É como se aquela mulher fosse, vamos se dizer assim, algo que eles têm uma profunda vontade de ser, só que não podem, porque na verdade muitas vezes nem sabem que são. Isso que eu estou falando não é da minha mente não, viu gente? Isso é ciência. Ciência. E aí também vem que muitos batem aonde? Rosto. Para quê? Para deformar, para deixar feia. E também o rosto significa me ver, olhar nos olhos da alma. Não dá, né? Então é a primeira coisa que é deformada. E como nada é por acaso, tem esse motivo também. Percebe? Então é bem complexo. Então, aí eu vou falar uma parte agora, vamos lá. Como terapeuta também, que eu estou atendendo muitos casos, o que eu vejo? Esse estado homoafetivo, né, que a pessoa se encontra, em primeiro lugar, precisamos saber, desde já, que não existe essa coisa do você ser homem ou mulher, feminino ou masculino. Isso é a dualidade aqui do planeta Terra, e a gente nasceu homem ou nasceu mulher, tarará. E às vezes tem pessoas que veem homens que são gentis, que têm uma emoção, e já acha que aquela pessoa tem a preferência por outros homens. Mas não. Talvez essa integração dessa pessoa seja feminina e masculino integrado num conjunto harmônico, né? Ele é um homem, nasceu um homem, no caso, mas ele tem a ação desse masculino sagrado, mas ele tem uma emoção bem condensada, e isso a gente percebe também que a Silvana falou de uma vertente. Muitos têm revolta do tipo do pai que tratava aquela mãe daquele jeito, eles vão preferir ser mais afeminados, eles vão preferir ser realmente a mulher, não o homem da relação. Porque eles vão acabar sendo o quê? Talvez, né, correr o risco de fazer a mesma coisa que o pai vinha fazendo com a mãe, ele fazer com outra pessoa, então ele abomina e acaba fazendo essa escolha. Olha, lembrando aqui, gente, que isso que a gente está falando de homoafetividade, a Silvana usou um nome antigo aí de gays, né? Que não se fala mais assim. Existe uma homofobia para isso também. Às vezes tem os próprios homens que têm alguma vertente para sentir atraídos por outros homens, eles têm um verdadeiro ódio, né? E vão atrás de ser contra terminantemente. Então, o que a gente vê nas constelações familiares? Às vezes tem uma pessoa da família que é homoafetiva agora, nessa geração, e vai fazer uma constelação e vê que naquela família tinha um avô, um tataravô, tarará, que já tinha tido relações com o homem, e é a mesma coisa com a mulher, tá? Uma mãe que já tinha tido, no caso, uma avó, lá, as pessoas lá da linhagem lá dos antepassados. E aí, na constelação sistêmica, né, e principalmente a multidimensional, ela vem trazer a realidade ali, ó. Você está honrando um sistema que
da sua família, que naquela época, igual você falou, essa pessoa não teve coragem de assumir, tá? Mas se vocês forem bem inteligentes, que eu sei que todo mundo é, se você pegar os filmes do século XVII, do século XVIII, tá? Se vocês começarem a pegar filmes para ver da época de Roma, da época do Egito, já existia tudo isso, gente. Só não era falado, não era, tipo assim, melhorou muito, eu acho, porque a mulher na época lá de Roma era tratada que nem, ou ela era uma princesa, né? Ou ela era uma serviçal que só servia, ou ela era aquela mulher que estava por um momento que o homem queria. Então, assim, essa cultura está vindo e não parou ainda. Porque nós estamos aqui para falar da violência doméstica em todos os sentidos. Mulheres que estão com problemas seríssimos, às vezes, não têm nenhum tipo de vontade de estar com aquele homem, não há um respeito. Dentro do próprio lar, tem mulheres que são realmente estrupadas, né, que a gente fala. É a sua função. E, ao contrário também, viu, Silvana? Tem mulheres que fazem isso com os seus maridos. Elas acham que eles têm obrigação de estar ali a pleno vapor, né, porque elas estão... Então, assim, vendo que tudo isso só da infância, só de tudo isso que a Silvana está falando, não. Nós estamos num movimento planetário de muitas movimentações, sabendo que tem muitas influências do coletivo. Então, se você quiser estar melhor com você, com a sua família, você pode até estar num momento que você esteja passando, que você não está bem, que você está tendo que rever conceitos, mas reveja realmente os conceitos de o que está vindo no coletivo do planeta. Nesse momento, Silvana, eu, Cristiane, sinto a energia das magias muito pesadas. Como a gente sempre fala, vai na floresta, vai numa cachoeira, vai na natureza, isso traz um equilíbrio um pouco maior para que a mente da gente não entre nos engodos que estão nos preparando, né? Porque é aquilo. Quando o peixe está para ser pego, né? A gente sempre fala em parábolas. E ele percebeu que ele já foi capturado pela boca, quando ele sai da água, ele se debate. Então, assim, nós estamos nas energias do coletivo, no debate, está muito se debatendo energias que não podem mais estar consonantes no nosso planeta. Não é que a gente é evoluído e vai evoluir, não. O planeta Terra, presta atenção, já evoluiu. O planeta Terra já está na Confederação Galáctica, já estamos na Confederação. Agora não tem mais essa. Só resta saber quem é que vai cumprir as regras para ficar nesse planeta maravilhoso, cheio de harmonia, cheio de paz. Porque este planeta tem paz quando você, eu, a Silvana, encontramos essa paz dentro de nós, né? Ela não está fora. Então, assim, há uns anos atrás, né, minha amiga, você tem menos idade que eu, mas eu acredito que a gente tenha mais ou menos a mesma experiência. As nossas mães não falavam sobre isso. As mães delas, muito menos. Essa geração que vem vindo agora, nossos filhos, nossos netos, eles não é que eles têm a obrigação de ser felizes e estar bem, mas nós temos a obrigação de nos consertarmos, fazermos nossas ferramentas, os nossos protocolos, e não é ficar fazendo um monte de coisa, né, Silvane, não parar. Você tá com a PNL, fica na PNL. Aí a PNL acabou, tá bom, eu trabalhei do 0 aos 11 anos. Agora eu vou constelar sobre uma situação que eu achei que não deu certo. Agora eu vou para a minha adolescência. Então eu vou fazer uma numerologia ou uma mapa astrológico para entender como é que eu funciono, para ver quais são as minhas facilidades. Então, assim, mas pegar tudo de uma vez, tipo, eu estou indo na Cristiane, vou na Silvana, vou na outra Cristiane, faço terapia aqui, quer dizer, eu vou numa
ação frenética, que todo mundo já passou por isso, se você não passou, eu já passei, mas tem que ter um estudo de você saber quem você é, de você saber que está tudo na sua criação mental, não depende de ninguém, de saber que você tem que absorver o estudo que você fez, igual a Silvana fala, eu fiz a Mahakaruda nível 1, Mahakaruda nível 2, eu vou absorver esse curso, né? E vou deleitar-me até eu sentir tudo que eu estou fazendo. Ela precisa disso. Eu já não preciso, porque eu gosto de estar fazendo os meus movimentos, estar em cursos para ancorar mais energia para o meu trabalho pessoal, porque eu estou fazendo um trabalho com um monte de coisa. Mas isso sou eu. Então, esse autoconhecimento é inevitável que todos cheguem um dia. Não tem como. Todas as pessoas que eu faço triagem para ver qual terapeuta eu vou indicar, se sou eu, se outro, a pessoa tem que, no mínimo, eu saber como ela funciona a partir da data de nascimento dela, do nome de batismo, porque como é que faz? Cada um funciona de um jeito. E eu vou fazer uma live também com o meu filho, que ele faz a numerologia de Cabal, Felipe. E ele explicou uma coisa muito legal. Ele falou, mãe, você sabe que tem pessoas que não nasceram para fazer esses movimentos de holístico, de terapias. Eu falei, eu sei, na numerologia a gente já vê isso. Ele falou, pois é, mas aí a pessoa que está com o número X e não é para fazer aquilo no Y, se cobra porque às vezes alguém da família está fazendo e ela não. E não tem cobrança, se a pessoa é o número X, ela não vai participar dessa vertente. Não adianta querer enfiar, né, na pessoa a goela abaixo. Vai, faz que é bom. Tem coisas que eu acho bom. Eu aqui entre nós, eu sempre falo da energia cósmica vital. Se todo mundo pudesse ter a energia cósmica vital, que é o Reiki, pelo menos nível 1, a gente estaria com o mundo mais equalizado. E nós já estamos, né? Tem muito reikiano já no planeta. Mas muita gente que também não sabe o que é energia reiki, né, Silvana? E deturpa toda uma informação. E isso, antes da gente falar, a gente tem que olhar e estudar sobre. Mas, como o seu tema é sobre essa violência, quando será que vai chegar na mente dos homens e mulheres do nosso coletivo que a violência vem de dentro de nós, não está fora? E agora é com você. Exato. E agora é com você. A violência vem de dentro e a violência não vem naquele momento com aquela pessoa, já vem bem antes. E eu costumo dizer o seguinte também, autoconhecimento é uma jornada, igual a Cris falou. Primeiro, assim, a pessoa escolher, primeiro começar por aí, algumas pessoas não começam. Primeiro, entender a mente, consciente e inconsciente. O que eu penso, o que eu faço, é realmente o que eu quero fazer ou eu tenho aquele rompante, pá, fiz, ou realmente eu quero. E se eu quero, por que eu quero? O que eu sinto? Que tristeza é essa? Que vazio é esse? Que raiva, que ódio, que mágoa é essa? O porquê? Se entender. Aí também vem o trabalho com reiki, que trabalha nos chakras, no campo magnético, que também mexe com todo o corpo físico. Aliás, o reiki trabalha com tudo, né? Físico, espiritual, energético. Aí vem a numerologia, tem muita coisa, gente. Mas assim, é fundamental, é essencial o autoconhecimento. Não tem como. Não tem como. Autoconhecimento é fundamental para entender o que está ali dentro. Igual a Cris falou, né? Que alguns homens são sensíveis e algumas pessoas falam que eles são homossexuais, não pode falar gay, ok? São homossexuais, mas não são. Gente, não tem nada a ver. Nada a ver. Porque quem, por exemplo, inconsciente, geralmente quem é inconsciente é principalmente aqueles que pegam o arquétipo do homem rude, homem macho, entende? Por quê? Porque é algo que eles não querem olhar, que eles não querem ver. Então eles vão para o oposto. Esses
que já são um pouco mais, vamos dizer assim, sensíveis, gentis. É igual a Cris falou, talvez estão tão bem com a sua energia masculina e feminina, que quando é para ser mais sensível, e quando é para pegar firme e fazer um projeto, e fazer um trabalho, cuidar da família, faz também. É uma pessoa, isso costumo dizer que isso é o equilíbrio. Então não confundam jamais. E quando eu falo também desses homens, tanto dos que têm problema com a mãe, como os que são homossexuais, não é crítica, jamais. É dando um exemplo que eles precisam muito de ajuda. Se tiver algum homem que assista isso e passa por isso e fala assim, não, imagina, eu jamais, essa mulher é louca, vai investigar. Porque se tem uma agressão séria com a mulher, algo tem. Se não for isso, é outra coisa, mas que tem, tem. Então vá ver, ok? Você, assim, vamos dizer, vou falar direto pro homem, você não nasceu mal, vamos dizer assim. Algo aconteceu. Somos todos seres divinos. O amor é para ser natural em nós. E uma coisa também, Cris, que eu gostaria de falar, que muitas pessoas já perceberam, que alguns homens batem numa mulher, numa esposa, vamos supor. Aí se separam daquela mulher e arruma outra, e não bate naquela. Por que será? Alguém já parou para pensar nisso? Então, Eu queria saber, isso é curiosidade minha. Curiosidade. é lógico que aqui é uma live, não dá para falar tudo, vou falar uma parte. Isso ele pode. Depende do grau que está acontecendo dentro dele, tá, gente? Não generalize. Um homem que ele bate na mulher, ele tá vendo a mãe, figura da mãe. Então isso depende de cada caso, tá? Depende de como esse homem vê a mãe no inconsciente. Ele está vendo a mãe. Talvez a mãe, ele tinha tanta raiva da mãe porque a mãe era uma pamonha, vamos dizer assim. Tá. Aí ele bate na mulher. Quando aquela mulher se revolta e fala com a linguagem dele, vamos dizer, não se revolta e encara, algo dentro dele fala, opa, nossa, é uma mulher. Sai o arquétipo da mãe, porque ele não quer bater nela, ele quer bater na mãe. Ele não está enxergando aquela mulher como mulher nunca, entende? Um exemplo. Aí vamos supor a mesma coisa. Essa mulher se separou, ele vai com a outra. Só que a outra olha para a cara dele e fala: ó, meu filho, aqui não, viu? Aqui não. Acontece a mesma coisa. É como se aquela mulher fizesse assim, ó, puf, o arquétipo da mãe. E ele começa a enxergar aquela mulher como mulher. Fala, nossa, algo dentro dele fala, não, perdi a vontade de bater. Um exemplo, tá? Não vamos generalizar, é um exemplo. Em alguns casos, se a mulher se revoltar e for para cima, o que está dentro dele é tão grave que ele mata. Então, cuidado nessa hora. São casos e casos. E aí, quando o homem é homossexual e não se assume, nem sabe, porque quando tem inconsciente, não sabe. Esse é o ponto, não sabe o que é. E ele arruma uma mulher, geralmente uma mulher mais pacata, uma mulher mais calminha, porque geralmente homem que bate mulher pega essas mulheres. E aí é isso. Por quê? Porque ele não se suporta olhar nos olhos dela e falar assim, eu gostaria de ser você. Não dá. Só que aí, o que acontece quando a mulher se rebela de alguma forma? E fala, opa, chega, parou. Ou ele arruma outra que fala que não. Aquela mulher está carregada naquele momento, ou sempre, na energia masculina. Está bem carregada. E aí é como se perdesse a vontade também, porque a vontade dele é de bater numa mulher, porque ele gostaria de ser mulher. Quando algo nele, no campo magnético daquela mulher, ele não enxerga uma figura feminina, aí a vontade acaba também. Casos e casos, tá, gente? Então, Cris, o que achou? Perfeito.
esse assunto é meio polêmico, um pouco desgastante. Né? A gente já ficou aqui por 1 hora, quase 1 hora, 40 minutos, não, 50 minutos, tá? Aí as pessoas vão entrar depois, vão ver no canal, vão criticar ou vão elogiar, a gente não está interessada nisso. A gente já estou aqui para passou a gente passou dessa fase, né? A Silvana está no castelo ali atrás, né? No lago. Eu ainda não estou nessa fase, não, só ela. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A coragem de todas nós que estamos aqui fazendo lives e vindo fazer coisas, é a mesma coragem que você pode ter. Todos nós temos coragem. Colocaram na nossa cabeça que a gente não era bom o suficiente para reivindicar a nossa história. A gente pode reivindicar, porque a nossa história é a sua história. Então, se você não tem coragem de reivindicar a sua história, a Silvana veio reivindicar a sua história. Ela está aí falando sobre a sua história, sobre a minha história, sobre a história dela, não interessa. Ninguém está preocupado em falar, nossa, mas para quem está falando isso? Será que aconteceu alguma coisa? Se ela está falando isso, é porque na vida dela tem isso. E se tiver, né? E se a vida da gente já teve um monte de coisa que a gente teve que passar e a gente fala sobre isso numa naturalidade incrível de vir aqui e falar, isso é ser terapeuta e bem resolvido. Isso é estar conectado com tudo que é e que nada é, né? Porque sabemos que a fonte, ela é tudo que nada é. E no vazio quântico, né? Quando a gente chega naquele vazio, é que a gente encontra algo. Então, a gente tem que ir para dentro desse vazio que a gente sente, para um dia vir sem nada, sem nenhuma bagagem, recomeçar tudo de novo. O momento do planeta é esse. Não pense que terapias e terapeutas estão na moda. O que significa isso? Não. Somos trabalhadoras de Jesus, principalmente, que veio aqui falar sobre o que a Silvana está falando, falar sobre o que eu posso falar. Que teve uma mãe que teve coragem, que é Mãe Maria, de sustentar a energia de planeta cósmico junto com ele, até que ele se tornasse um Cristo cósmico. Porque uma coisa é Jesus, outra coisa é o Cristo cósmico. Então, muitas pessoas, elas falam bonito e tal, mas estudar realmente as histórias que são tão simples, mas são tão mistificadas, né? Não pode se falar disso, não pode se falar daquilo, por quê? Imagine se todo mundo falasse como nós aqui e expandisse a consciência, as pessoas não teriam mais o que reclamar, o que julgar, o que achar que a vida não é boa, porque a gente estaria ajustando nós, cada um de nós ajustando dentro de nós, a gente não precisa fazer muita coisa. Eu estou aqui, onde eu estou, reverbera. Você está aí, reverbera. E aí, se a sua família não está gostando do teu jeito de atuar, na sua simplicidade você reverbera esse amor. E um dia chegará que todos verão como você melhorou. Não você ficar querendo falar para os outros que você está melhor. Ou pior, as pessoas olhar para você como terapeuta e falar, nossa, você não melhorou nada, você faz tanta terapia, você faz tanto curso, entende? Essa coisa de o outro falar não importa para quem está agora no seu interior. Importa você sentir. Quando você tiver alguma coisa para fazer, não faça imediatamente, né, Silvana? Para, reflita, sinta. A energia vai chegar, mas como? Mas para quê? O que é isso? As perguntas atrapalham, gente. Quem já fez curso de barra de axis aprende que as crenças limitam o nosso ser
E nós não podemos ter respostas, nós só perguntamos. Então, como a gente não sabe perguntar, a gente pode dizer como pode melhorar isso, como pode melhorar ainda mais, né? Sim. Gratidão, universo. A alegria e a gratidão vão mudar o planeta, já estão mudando. Você ter uma planta e cuidar dessa planta como se fosse uma criança e ela crescer nas suas mãos e você ver o desenvolvimento dela, é alegria. Com o que você fica mais feliz, Silvana? Com um carro novo na tua porta ou com uma planta? Eu fico com a planta. Sou sincera. Eu amo. Agora estou um pouco ansiosa. Não, então, mas o carro novo é importante para mim, porque eu estou sem carro nesse momento e não consigo ir para São Paulo trabalhar ainda, não consigo. É importante, mas não é importante você ter uma planta que você olhe para ela todos os dias e que tenha um dia que você olhe para ela e ela esteja mais murcha e você fala, nossa, se sou eu que cuido dessa planta, por que essa planta murchou? O que está acontecendo comigo, com a minha energia? Nossa, deixa eu ver isso. Se eu tenho um cristal que está ficando preto por dentro, um cristal que é cristalino, que é uma rede de água, né, límpida, é uma luz crística. Nossa, mas está ficando preto? O que é isso? Não tem brilho? Será que é o cristal ou será que é a minha casa, a energia dessa casa, a energia minha? Então, assim, a gente precisa olhar para o carro. Sim, eu preciso de um carro. Eu preciso de um carro porque é um carro, mas pode ser uma casa. Mas eu também preciso de paz. E isso não se compra. Isso se consegue, como a Silvana acabou de falar, degrau a degrau, colocando-se à disposição de olhar para você, não querendo expandir sua consciência se você não dá conta, tenha um pouco de paciência. Porque quando você acaba de expandir sua consciência em um movimento, já vem outros movimentos na porrada. Só um trabalhador que está hoje, né? Aí, como falar? Sem parar, né, Silvana? A gente consegue, né, entender. E o último recado da gente, todos nós precisamos ter consciência de que problemas vão existir. Vai depender de como você olha o seu problema, qual é a intensidade que você coloca no seu problema e qual o momento que você vai parar de olhar para o seu problema e seguir em frente, dando 10 passos para trás às vezes e depois volta para olhar aquilo. Não é para não olhar. Em todas as situações. Percebam que todo trabalhador, terapeuta, todos os trabalhadores hoje que trabalham com esse movimento, em algum momento tem problema financeiro, em algum momento tem um problema que acontece de perder um dinheiro assim sem saber por que perdeu. Sabe, fala, meu Deus, mas o que tá? Eu estou fazendo tudo. Pois é, por que você está fazendo tudo isso? Não, porque você está vendo que tudo isso às vezes não é tão importante e você vai começar a equalizar o que é mais importante para você realmente não ter mais perdas. Então a gente tem que parar com essa coisa, eu trabalho para isso e eu estou sofrendo isso. Não, não existe isso. Existe o interessante ponto de vista da gente de olhar o tempo todo a nossa dor. A gente fica lá, ai que dor. E a receita a gente já sabe, né, Silvana? Faça algum tipo de trabalho para você, faça orações. Eu sou muito de orar, você sabe. E a oração, ela traz para a gente um mantra que te acalma. Amiga, eu te agradeço. Para quem vai entrar depois no canal, sejam muito bem-vindos. Essa é a Silvana Chaves. Ela faz muito movimento com PNL. Peraí, deixa eu fazer só propaganda um pouco, porque eu faço de todo mundo. Por que eu não vou fazer só propaganda? Fica quieta. Ela faz PNL. Se você tem coragem de saber por que você sofre e ainda não sabe por quê, talvez não seja uma constelação que você tenha que ficar fazendo para não entender nada e ficar perguntando toda hora. Vai cuidar da sua infância, vai cuidar da sua adolescência, vai cuidar do seu casamento. É PNL. Não existe só a Silvana aqui no canal que faz PNL, tem mais terapeutas. Então, mas hoje é ela que está aqui e posso dizer para vocês que eu já
conheço o trabalho dela, como conheço dos outros, todos são bons. Mas existe aquela situação, né? Se eu fui com a cara do terapeuta, pode ser que a terapia seja melhor. Então, aí é Silvana Chaves, tá bom? Amor, agora a gente vai acabar com o cubo de metatrol para você. Rapidinho, Cris. Você vai falar enquanto eu tô pondo essa imagem, minha filha. Eu não vou deixar você sem falar. Pode falar. Gente, Mas é você que vai acabar essa live. Beijos a todos. tá, mas você que desliga aí, né, amor? Olha, o que eu gostaria de falar que a Cris lembrou muito bem. Falando do carro, falando sobre coisas materiais, tudo é importante. Só que eu entendo muito bem o que a Cris quer falar e eu gostaria de repetir. Vamos olhar muito para o nosso sentir, porque é através do nosso sentir que a gente percebe que algo está errado. A nossa mente engana, viu? Nossa mente engana. Engana. Então é o sentir. Olha, igual a Cris falou, o carro. É lindo, é maravilhoso, serve. Mas uma flor, a gente vai olhar para ela e ficar quieta e vamos sentir alguma coisa aqui. Alguma coisa agradável, com certeza. E aí até uma perguntinha, por que eu não sinto isso sempre? Por que isso é tão difícil eu sentir? Olha aí, autoconhecimento. Então, gente, o autoconhecimento, assim, pessoas precisam de ajuda para isso? Sim. Só que podemos fazer muito autoconhecimento também sozinhos. Basta a gente prestar atenção em nós e no nosso sentimento. Bom, então é isso, Cris, que eu ia falar. Pode terminar aí, amor. Gratidão. Então, para a gente terminar, eu sei que a gente falou de assunto um pouco polêmico, mas que a gente não quis criticar ninguém. A gente não quer falar que a gente sabe mais do que o outro, pelo contrário, a gente não sabe nada ainda. A gente vem com Sócrates, né? Eu sei que nada sei. Mas a gente também vem com uma matemática muito grande, de que as coisas têm uma exatidão. Então, vamos ser exatamente honestos conosco. Deixa que o outro fique ali com as questões dele. Veja a sua questão. Para de ficar olhando para o vizinho, querendo saber, desculpa falar sobre as novidades, né, de quem está viajando, e quem está fazendo e quem está acontecendo, gente. Porque um dia todos chegarão a uma conclusão. Ninguém pode estar melhor do que ninguém, e nem pior. Todo mundo pode estar igual, com a mesma energia, para ressoar um planeta lindo, cheio de harmonia. A natureza já está mostrando que o planeta melhorou. Olha as flores, vai para São Paulo, você que é do interior, e veja como que em São Paulo até as árvores estão mais bonitas, quer dizer, já vem essa energia de dentro da Terra melhor. Por que a gente não pode acreditar que as coisas estão melhor? Parar de ficar falando, né, assistindo coisas na televisão, quem vê TV, muitos anos que eu não vejo TV, então não posso falar, nem sei as notícias, as pessoas acham que a gente é alienada. Não, quando a notícia é ruim, ou que você pode auxiliar em oração, precisa chegar em você, ela chega. E você vai lá e faz uma oração. Hoje mesmo eu tive essa prova viva disso. Eu tive uma notícia que minha filha estava chateada com o óbito de uma pessoa. Eu cheguei no meu espaço de trabalho, a dona da clínica pediu para a gente enviar orações e reiki para essa família. Então, assim, é tudo sincrônico. Então, assim, chegou a minha notícia. Eu não fui lá ficar olhando o que está acontecendo, se vai cair o terremoto, se não vai, se morreu alguém. Isso contamina a gente. A gente não pode mais ficar contaminado. Vamos ficar contaminado de coisas bonitas. Olhem imagens como essa geometria sagrada, que é um cubo, né, que é um símbolo. Para quem já conhece, sabe. Mas olha que coisa, num círculo tem um triângulo invertido para cima e para baixo. Também tem 3 pontos, como se fosse uma chama dentro de um ponto central, que poderia ser um coração da chamatrina. Tem tanta coisa que um desenho fala, gente, que a nossa mente não lê, mas o nosso inconsciente está vendo isso.
É por isso que eu coloquei o símbolo agora, para a gente sair daqui com essa lembrança. Esse símbolo, para nós, tem alguma coisa muito interessante, muito especial. Então, você, eu, a Silvana, vamos nos conectar com geometrias que são sagradas. Ninguém fica fazendo círculos à toa, ninguém faz triângulos à toa, né? A gente sabe que existe sempre uma ciência, que é uma ciência cósmica universal. Ela não é uma ciência ainda da Terra, mas é uma ciência do cosmos. E a Silvana trabalha com isso. Porque para trabalhar com PNL, precisa trabalhar com essa ciência, o cosmos, que é o universo todo. E todos esses pontinhos aqui que estão caindo, são nós, centelhas divinas, nossas centelhas, de várias centelhas. Quantas mentes não estão aqui, ó? Se a gente olhar dentro da minha interessante imagem aqui, eu vejo o tanto que nós conseguimos chegar perto de tanta coisa boa e às vezes a gente não consegue. Então, tenha uma boa noite. Isso é normal, porque um dia eu já estive nesse papel de não conseguir chegar, está tudo bem. E eu posso voltar a também não enxergar um monte de coisa, está tudo bem também. Mas a gente está a caminho de um mundo, de um planeta maravilhoso. Esse planeta, gente, é lindo visto de cima. Quem já viu a Terra dentro de uma nave sabe o que está falando. O planeta azul é maravilhoso, mas a gente precisa conservar esse planeta para as novas gerações que estão chegando, tá bom? Salve as crianças que vão chegar com mais entendimento, com mais harmonia e mais amor. Gratidão, Silvana, Gratidão, por toda essa Cris. de amor, de luz que você é, que você porta. E essa simplicidade, que nós possamos olhar a sua simplicidade, o seu amor, e termos a consciência de que esse é o futuro do planeta. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Cris.